Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando início às aulas referentes ao volume 4 do SAI. Pessoal, aula de hoje, reações inorgânicas, parte 1, onde nós iremos ter dois principais pontos, nós vamos conversar sobre dois principais pontos. O primeiro dele, uma introdução às reações inorgânicas, saber o que é uma reação inorgânica, como identificar reações químicas no nosso cotidiano e também como que a gente representa uma reação química através de uma equação química. E depois disso, o segundo ponto, nós devemos entender como que nós realizamos os balanceamentos das equações químicas. Então, pessoal, como que você identifica uma reação química? Qual que é a diferença de uma reação química com uma transformação física? Vamos lembrar dessa ideia? Pessoal, transformação química é tudo aquilo que os produtos, o resultado, ele tem uma composição diferente do começo ou dos reagentes. Por isso nós trabalhamos com reagentes e produtos. Por quê? Porque a composição do produto, a composição do resultado, ela difere da composição do início, certo? Durante o processo de transformação, ocorre um rearranjo das estruturas, de tal maneira, então, que formamos novas substâncias. Em transformações físicas, o processo ele não altera a composição da matéria. Logo, isso que é a principal diferença entre uma transformação física e uma transformação química. Muito importante vocês identificarem como que a gente representa essas transformações químicas. A maneira mais utilizada é através de uma equação química, onde, quando vez que você vai visualizar essa equação, logo no primeiro momento você deve saber que nós temos os reagentes e os produtos. Normalmente, entre os reagentes e produtos, nós temos uma seta, e essa seta direciona o sentido da reação. Se é uma reação que ocorre somente em um sentido, alguns momentos vocês podem verificar que vão ter uma seta indo em uma direção e voltando, ou seja, que é uma reação que tem a capacidade de ocorrer tanto no sentido de A para B, como de B para A. E sempre importante vocês identificarem os coeficientes estequiométricos que estão sempre do lado de cada substância. Vamos dar um foco aqui nos reagentes? Aqui nessa reação, o que ela está dizendo para a gente? Que A mais B, numa certa quantidade de Azinho de A e Bzinho de B, eles reagem entre si, formando certa quantidade de C e D, sendo a quantidade de C por Czinho e D por Dzinho. Então, sempre vai ter o coeficiente estequiométrico associado àquela substância. Se não aparecer o coeficiente, automaticamente você deve lembrar que é 1. Perfeito? Sempre também, subscrito à direita de cada substância, nós vamos ter o estado de agregação dessa substância. Como assim estado de agregação? O estado físico da matéria que aquela substância se encontra, ou a forma como ela está daquele processo, seja a forma como o reagente está se encontra no ambiente para reagir e o produto, a forma como ele foi gerado. Existem muitos casos que os reagentes reagem entre si e formam produtos gasosos, como também pode gerar um produto precipitado. Nem sempre o produto ele vai ter o mesmo estado de agregação do reagente. Então, nós temos basicamente S para substâncias que estão no estado sólido, L para o estado líquido, G para gasoso, V para vapor e AQ para aquoso. Muito importante vocês não confundirem aquoso com líquido. Aquoso necessariamente é aquela substância que está dissolvida em água, enquanto líquido, aquela substância por si só encontra-se no estado líquido, no estado físico da matéria líquido. Não pode confundir esses dois termos. Perfeito? Então, uma vez que você já entende, já consegue identificar que compõe uma equação química, você deve saber balancear essa equação química. Por quê? Vamos lembrar lá dos princípios de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mais uma vez também, como comentei no começo da aula, o que é uma reação química? Nada mais do que a composição dos reagentes, os átomos que compõem os reagentes, eles se rearranjando para formar as moléculas, formar a composição dos produtos. É simplesmente um rearranjo da estrutura das ligações químicas, das estruturas daqueles átomos, conforme eles um rearranjo entre as interações desses átomos.
muito importante lembrar disso, por quê? Porque tudo que está entrando numa reação química necessariamente deve sair dessa reação, baseado no fato que, como não se perde, nada se cria, nada se perde, não, aí a reação química nada mais do que um rearranjo estrutural e dessas interações. Então, se você for pegar, por exemplo, aqui na nossa equação, exemplo, nós temos aqui o hidróxido de alumínio, que tem um alumínio. E nos produtos nós temos o sulfato de alumínio, que tem 2 alumínios. Esse segundo alumínio está vindo da onde? Compreende? Então, por isso que é importante nós balancearmos a equação química. Por quê? De maneira que, como nada se cria, nada se perde, você deve saber que tudo que está presente nos reagentes deve estar presente nos produtos também. Então, como nós já vimos aqui na nossa equação exemplo, essa equação não está balanceada. Por quê? Nós temos ali o hidróxido de alumínio, contém um alumínio, e já ali no sulfato de alumínio nós vemos que nós temos 2 alumínios. Ou seja, da onde está vindo esse segundo alumínio? Então você deve deixar explícito que a origem, da onde que está vindo cada componente dos reagentes e dos produtos. Bom, então, balanceamento da equação química. Primeira regra, você vai pegar, pessoal, olhar na equação química e identificar a substância que possui maior número de átomos. E a essa substância você vai colocar o coeficiente 1. Então aqui, hidróxido de alumínio tem quantos átomos? 1 alumínio, 3 oxigênios, 3 hidrogênios, ou seja, 7 átomos. Anota aí, lembra lá. Ácido sulfúrico, H2SO4, 2 hidrogênios, 1 enxofre, com 4 oxigênios, 7 átomos também. Deixa anotado. Sulfato de alumínio, 2 alumínios, 3 enxofres, 5 já, 4 vezes 3, 12, 12 mais 5, 17 átomos. Então, no sulfato de alumínio nós temos 17 átomos. E a água, H2O, nós temos apenas 3 átomos. Qual substância que possui o maior número de átomos, então? Sulfato de alumínio. Então, a ela você vai atribuir o coeficiente 1, como está aqui no nosso segundo slide. Visto isso, agora a segunda regra, pessoal, é você realizar o balanceamento por tentativas. Você tem como parâmetro ali o sulfato de alumínio. Então, você vai realizar, vai ajustar os coeficientes estequiométricos baseados ali naquela substância que possui o maior número de átomos. Então, vamos olhar aqui, Você sabe que está saindo no sulfato de alumínio 2 alumínios. Então, necessariamente, quantos alumínios devem entrar nessa equação? 2. Então, por isso, você vai chegar, vai colocar do lado do nosso hidróxido de alumínio ali, 2 hidróxidos de alumínio reagindo. Vou colocar aqui só, deixa um espaço, H2SO4. Aqui são 1. SO4, 3, mais H2O. Perfeito? Então, 2 alumínios estão saindo, 2 alumínios estão entrando. O macete é você sempre começar pelos átomos que estão em menor quantidade. Dessa maneira você não acaba se perdendo. Então vamos ver aqui, o enxofre aqui, alumínio tem 2, enxofre tem 3 e oxigênio tem 12. Então você sabe, pessoal, que estão entrando 3 enxofres, estão saindo 3 enxofres dessa equação. Logo, quantos enxofres devem sair? 3 também. Então, você coloca o 3 aqui. Certo? 3 enxofres também saindo aqui. Vamos fazer um cálculo aqui agora. 2 vezes oxigênio, 2 oxigênios. 2 vezes 3, 3 oxigênios, 6 oxigênios. 2 vezes hidrogênio, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 3 vezes 4, 12 oxigênios. Então, aqui, 6 hidrogênios, 12 oxigênios. Aqui, 6 oxigênios. Vou colocar grande aqui que é para 60. 6 oxigênios e 6 hidrogênios. Aqui, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 3 vezes 4, 12 oxigênios. Ou seja, estão entrando na equação química 6, 18 oxigênios, 6, 12 hidrogênios.
Perfeito? Então, nos reagentes nós temos, ó, 12 hidrogênios e 18 oxigênios. Então, obrigatoriamente, deve sair nos produtos também 12 hidrogênios e 18 oxigênios. Vamos olhar aqui no sulfato de alumínio. Quantos oxigênios nós temos aqui, ó? 12. Certo? Se vezes isso, então, aqui, ó, nessa equação aqui, ó, você já diminui 12, faltando apenas 6 oxigênios. Então, faltam 6 oxigênios para entrar na reação e 12 hidrogênios. Visto isso, você sabe que está faltando, ó, o dobro de 6, H2O ali, ó, H2O. Se você colocar o coeficiente 6 aqui, você ajusta essa equação. De tal maneira, então, que estão entrando 2 alumínios e estão saindo 2 alumínios. Estão entrando, como nós vimos, 12 hidrogênios e 18 oxigênios. Estão saindo 12 hidrogênios, 18 oxigênios. Estão entrando na equação 3 enxofres, estão saindo 3 enxofres. De tal maneira, então, que a nossa equação química balanceada, a princípio, fica dessa maneira. Existe uma terceira regra. Essa terceira regra é quando você não obtém um número inteiro. Como assim? Durante o balanceamento, você verifica lá que você precisa de 1,5 de oxigênio, por exemplo, ou 3/2. Quando você tem uma fração, ou quando você tem um número que não é inteiro, você realiza uma multiplicação adequando todos os coeficientes. E essa é a regra 3. Nesse caso aqui, não necessita desse ajuste, uma vez que todos os coeficientes que compõem a equação química são números inteiros. Para verificar se nós entendemos super bem tudo isso, eu trouxe um exercício aqui, ó, da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que fala, considera as equações, 3 equações químicas, e ele pergunta, a sequência correta dos coeficientes dos reagentes e produtos necessários para o balanceamento estequiométrico dessas reações é... Então, vamos pegar aqui e vamos resolver. Primeira equação que ele nos fornece, pessoal, olha lá, ó, é o óxido de alumínio. Opa. O óxido de alumínio reagindo com o ácido clorídrico, gerando cloreto de alumínio, mais água. Primeira coisa, então, qual que é a substância que possui maior quantidade de átomos? Vamos olhar aqui, ó. Óxido de alumínio tem 5 átomos. 2 átomos, 4 átomos, 3 átomos. Quem tem maior número de átomos? Óxido de alumínio. Então, ele você atribui coeficiente, ó, 1. Estão entrando 2 alumínios. Estão saindo apenas quantos alumínios? Apenas 1. Logo, então, vamos reajustar. Se estão entrando 2, tem que sair 2. Então, ó, 2. Perfeito? Estão entrando... Continuando. Estão saindo aqui, ó. Você verifica 2 vezes 3, 6. Estão saindo 6 cloros. Quantos cloros devem entrar aqui na nossa equação? 2 vezes 3, 6. 6 cloros. Perfeito? É visto, então, que estão saindo 3 oxigênios. Estão entrando 3 oxigênios e 6 hidrogênios. Logo, você deve ajustar para H2O lá, ó. Se você colocar o 3 aqui, ó, você está saindo da nossa reação 6 hidrogênios e 3 oxigênios, batendo com a necessidade aqui. Então, o primeiro coeficiente que nós encontramos é 1, 6, 2, 3. Nas nossas alternativas aqui, ó, você já vê que a alternativa A não é correspondente, a B pode ser, a C não é correspondente, nem a D. Faltando, então, você fica entre ali a alternativa B e a alternativa E. Vamos partir agora para a nossa segunda equação. SO2, ou dióxido de enxofre, reagindo com hidróxido de sódio, produzindo sulfeto de sódio aqui, mais água. Perfeito? Mesma questão, turma. Substância com maior número de átomos.
aqui, Na2SO3, ó, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos e o restante tem tudo menos. Então aqui, ó, você atribui o coeficiente 1. Então vão saindo 2 sódios, tem que entrar 2 sódios. Um enxofre, perfeito? Então, 1. Oxigênio, nós estamos vendo, então, ó, 1, 2, 3, 4 oxigênios, perfeito? Então, 3 oxigênios, 4 oxigênios. Hidrogênios, estão entrando 2 hidrogênios, estão saindo 2 hidrogênios. Logo, você não precisa realizar um outro balanceamento aqui. 1, 2, 1, 1. Perfeito? 1, 2, 1, 1. Você verifica ali, ó, que entre as duas alternativas que sobravam pra gente, que era a B e a E, você verifica que a alternativa E é a correta, batendo os dois coeficientes. A terceira equação, você pode até realizar por uma questão, às vezes, do próprio vestibular, você tem a oportunidade de você executar o exercício e acertar a resposta de forma mais rápida, você já acaba eliminando a última ali, acertando o exercício apenas com 2 equações químicas, 2 balanceamentos. Então a alternativa correta desse exercício é a alternativa E de escola. Certo? Turma, com isso a gente encerra esse primeiro momento. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos para dar continuidade sobre esses conceitos de reações inorgânicas. Um grande abraço, até!